Funções trigonométricas, aula 1. Bom, para falar de funções trigonométricas, nós precisamos falar do movimento periódico, que é o que se repete em um período. Se esse movimento ocorrer sempre na mesma trajetória e tiver seu sentido invertido, então ele é chamado de movimento oscilatório ou vibratório. Como, por exemplo, esse pêndulo desse relógio antigo que você está vendo aí na tela. Também podemos citar o exemplo do celular. Quando o celular vibra, ele tem um movimento oscilatório muito rápido e você sente aquela vibração de um movimento oscilatório. Agora, a gente utilizando o GeoGebra, nós temos aqui uma circunferência trigonométrica, um círculo trigonométrico. E aí, se a gente movimentar esse ponto C aqui, nós podemos perceber que o seno está em verde, ele é projetado no eixo Y, também chamado de eixo das ordenadas, e o eixo dos senos. O cosseno está em vermelho, projetado no eixo X, também chamado de eixo das abscissas, ou eixo dos cossenos, no caso aqui da circunferência trigonométrica. O amarelinho é a representação da tangente nessa reta que está tangente à circunferência no ponto B aqui. Então, o interessante é que, se nós repararmos, o seno ele fica positivo no primeiro e no segundo quadrante. Olha só, o verdinho ele fica para cima do zero ali no eixo Y, no primeiro e no segundo quadrante. E o seno, o verdinho, vai ficar para baixo aqui, ó, no eixo Y, nos terceiros e quarto quadrantes. A gente pode ver isso melhor num quadro branco aqui. Vamos lá no quadro branco, nós vamos ver isso. Então, a gente pode colocar aqui que a função seno, vamos colocar aqui, seno de alfa. Ele vai ser positivo no primeiro, no segundo quadrantes, negativo no terceiro e nos quartos quadrantes. Vejamos agora o cosseno. Voltamos ao GeoGebra. O cosseno é o que está em vermelho projetado no eixo X, eixo dos cossenos ou eixo das abscissas. Então o cosseno no primeiro quadrante, repare que ele é positivo. No segundo quadrante ele fica negativo, olha lá. Ele vai variar de 1 a menos 1, né? Ou de menos 1 a 1. No terceiro quadrante é negativo e no quarto quadrante ele passa a ser positivo de novo. Ó. Então ele é positivo aonde? No quarto e no primeiro quadrante. Vamos lá no quadro branco ver isso novamente. Vou apagar isso aqui. Então o cosseno de alfa, agora ele vai ser positivo. Vamos escrever isso. O cosseno de alfa vai ser positivo no primeiro e no quarto quadrante. No segundo e terceiros, o cosseno é negativo. Bom, voltando aqui ao GeoGebra, vamos parar aqui em qualquer ponto aqui. Vamos colocar esse ponto C aqui, por exemplo, e vamos voltar lá no quadro branco, então. Porque vamos demonstrar a fórmula da tangente e a relação fundamental da trigonometria. Fórmula da tangente. Repare o seguinte, o ângulo alfa que está aqui, esse ângulo aqui, a projeção dele está aqui, ó, no eixo Y. É igual a esse verdinho que está aqui. Então, esse aqui também pode ser chamado de alfa. Esse ângulo aqui também, a projeção dele vai ser a mesma aqui no eixo Y. E esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Então, a tangente de alfa, ela é o cateto que está oposto a alfa, ou seja, seno alfa, sobre o cateto que está adjacente, que é o vermelhinho aqui, olha, sobre cosseno alfa. Está aí a definição de tangente.
que é seno sobre cosseno. Né? O menimônico para isso, vocês lembram, eu vou escrever aqui em cima, é o SOHCATOA. Só, seno é oposto sobre hipotenusa, cosseno é adjacente sobre hipotenusa, e tangente, que é o que a gente viu agora, tangente é o oposto sobre o adjacente. Menimônico, SOHCATOA. Muito bem. Vamos ver agora a relação fundamental da trigonometria. Reparem que esse raio aqui, do triângulo retângulo, tem tamanho 1, porque a circunferência trigonométrica tem tamanho 1. O raio dela tem tamanho 1. Muito bem, utilizando o teorema de Pitágoras, a gente pode escrever então que 1 ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos catetos ao quadrado. Quem que é o cateto? Um dos catetos é o seno, que está em verdinho, é o seno de alfa, ao quadrado, e o outro cateto, que está em vermelhinho, é o cosseno de alfa, ao quadrado. Essa é a relação fundamental da trigonometria, ou seja, o seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Mas cosseno ao quadrado, esqueci de escrever o alfa aqui, alfa, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Relação fundamental da trigonometria. Isso aqui, para matar muitos problemas, é como se fosse um rifle de longo alcance com mira laser. É uma arma muito poderosa. A aula de hoje era isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.